Como é que está, Bom doutora Ilma? dia, Tudo bem? paz. Tudo bem? Tá tudo bem, graças a Deus. Antes de Prazer estar qualquer aqui. coisa, eu quero te agradecer por ter aceito o convite para participar conosco hoje aqui, tá? Desse bate-papo, pois nós estamos num desafio de 21 dias. Minha família vai viver um milagre. E nesta semana eu estou, não é, ministrando sobre pais e filhos para que Deus faça um milagre, tanto na vida dos pais quanto na vida dos filhos. E eu falei desde o início sobre o filho como missão, o filho como promessa, o filho como flecha, e hoje eu comecei falando sobre o filho como uma ovelha. E eu sei que a senhora é muito dedicada nesse assunto, tem um livro que pode depois falar, maravilhoso. E o que a senhora teria para dizer para os pais que estão nos ouvindo agora sobre isso? Eu estava ouvindo, né, essa primeira meia hora, eu falei, que maravilhoso, né? Que convocação para cada pai, para os pais se posicionarem nessa questão. Porque uma das questões muito fortes que a gente ouve na clínica é exatamente o desamparo. Não é? Ouvindo pessoas há tantos anos, né? Eu escuto pessoas há uns 30 anos por aí, é exatamente a história que cada um traz e aquelas questões de desamparo que ficaram lá atrás, que a pessoa muitas vezes não percebe que ela está repetindo histórias, né? Ela casa, tem filhos. Na verdade, pastor, eu tenho até percebido em alguns casos assim que eu lido, eu tenho vários pacientes com essa questão da infertilidade. Às vezes eu percebo que há um fator bem interessante que acontece com alguns casais, que eu até coloquei no meu novo livro, que é o encontro infértil. Fazem todos os exames, vão para todos os processos, né, de tratamento, de fertilização e não conseguem manter a gravidez. E aí a gente percebe, escutando a história, né, das pessoas, que muitas vezes é a mulher que está trazendo ali numa reedição das questões lá de família com a mãe dela e ela não consegue engravidar, né? E aí a gente vê algumas engravidam, mas a depressão pós-parto vai denunciar as questões mal resolvidas da condição de filha para ascender à condição de mãe. Então, a gente vê que algumas ficam nessas amarras. Mas quando a gente vê a dificuldade mesmo do processo de engravidar, a gente vê que os dois têm questões mal resolvidas. Os dois trazem. Eu me lembro de um homem que falou assim para mim, eu não quero filhos, eu não quero dar herança para o meu pai. Meu Deus! Assim, e o pai dele era um pastor. E ele, meu Deus! Olha, para nós, né, que lidamos, né, que fazemos essa trajetória, percorremos essa trajetória cristã há anos, eu sou filha de pastor, né? Meu esposo é pastor, nós somos pastores. Quando a gente ouve um negócio desse, arrepia, arrepia. Por quê? Porque ele trazia um histórico horroroso e ele dizia, eu não quero filhos para continuar com essa descendência. Eu quero que a descendência do meu pai acabe em mim. Meu Deus! Então, é claro que esse homem não conseguia acolher os seus filhos. O que ele fazia? Ele buscou uma mulher que tinha filhos para casar. Mas ele não conseguiu acolher os filhos dela. E aí eu me lembrei aí do mercenário, né? Ele queria a mulher, ele não queria aquela descendência que era de um que não exerceu o pastoreio, que abandonou esses filhos. Então, um dos pontos mais fortes que eu vejo nessa dificuldade, né, é exatamente o desamparo, né, que você falou aí da voz, né, a voz do pastor. Quantos adolescentes infratores estão hoje na rua chamando, né, atenção com seus atos de violência, porque os restos da família são vistos no social. Eles estão buscando uma lei pública porque faltou a lei no privado. Porque 95% deles não têm a figura do pai presente. Não é? Os pais já desampararam. E aí eles estão na rua buscando o pai. Mas o quê? A voz. A voz que eles estão gritando é: pai, não vês que eu estou clamando?
Olha a minha súplica. E é interessante que muitas vezes, né, doutora Ailma, os pais ficam se perguntando, né? Mas por que meu filho se comporta assim, sendo que eu não me comporto assim? Às vezes, não é nenhuma questão de um comportamento, é muito mais uma questão de ausência, não é? Às vezes o pai até é um cara educado, gentil, não é um cara que bate, mas é um cara que, de certa forma, abandona, não é verdade? E quais são as consequências na vida de um filho, de uma filha? Quais são as consequências dessa orfandade com o pai vivo? O que a gente está vendo muito, né, esse vazio da paternidade hoje nessas famílias dessa geração aqui, agora, né? A gente está vendo, porque os pais são muito ocupados, né? Muito ocupados. Mas, na realidade, não é só o pai. Porque se a gente olha na geração passada, o pai sempre foi muito ocupado. Ele sempre saiu cedo de casa para buscar o sustento, o provedor. Mas a gente sabe que nessas últimas gerações, a mulher também foi para fora de casa. Então, o que se criou nessa família hoje? Um vazio. Ah, mas eu trabalho fora. Eu também trabalho fora, sempre trabalhei. Mas o vazio, não é importante a gente entender isso, que não é a questão do trabalhar fora, mas a questão dos vazios afetivos que ficam dentro de casa. Porque quando os pais chegam em casa, eles também continuam nas suas atividades individuais. Eu me lembro de um rapaz, pastor, que chegou no consultório com a família, o pai, a mãe e ele. O pai desesperado, porque pegou ele usando drogas, e aí expulsou de casa, ele foi para a casa de um amigo que o acolheu, e aí, na segunda sessão, ele veio sozinho, e quando ele me falou, ele falou assim, eu estou na casa do meu amigo. Mas, sabe, ontem eu saí, ele estava dizendo, né, que ele tinha ido sair, e quando deu mais ou menos 10h30, a mãe do amigo ligou para ele e falou assim, fulano, que hora você vai chegar em casa? Aí ele falou assim, por que, tia? Ele falou, porque aqui tem hora para chegar em casa. Eu fico esperando meu filho chegar. Ele, não, estou indo agora. Ele me contando, rapaz, 18, 19 anos. E aí as lágrimas começaram a cair. E ele falou, minha mãe nunca ligou para mim para saber que horas eu ia chegar em casa. Meu Deus. Eu podia chegar de manhã e ela não se importava. Então, alguns detalhes que a gente vê aí nessa geração, que é esse desamparo físico, porque não tem abraço, não tem aconchego, não tem presença física, mas esse desamparo emocional que você falou aí agora. O desamparo emocional, que é o do olhar, do acolhimento, do caminhar junto. Vem cá, meu filho, estou percebendo que o seu olhar, você está triste, você está preocupado com alguma coisa. Vem cá, conta aqui para mim. Senta aqui. Acolher a alma. Acolher a alma, porque eu creio muito, né? O tema Criando Filhos para Deus, Criando Filhos para o Reino, eu creio muito nessa formação por princípios. Por princípio, porque um dos versículos que me veio à mente quando estava te ouvindo é aquele de Jeremias, até anotei aqui, lhes darei pastores segundo ciência e sabedoria, né? O versículo diz assim, até separei aqui. Ótimo. Não, esse é do Deuteronômio. E vos darei pastores segundo o meu coração, que vos apacentem com ciência e com inteligência, e a outra tradução com sabedoria. Então, é muito fácil, pastor, conhecer todas as regrinhas básicas de ser um bom pai, de ser uma boa mãe, de prover, né, necessidades físicas, não é? Agora, ser pastor com ciência e sabedoria é de outra ordem. É verdade. Porque não é só o conhecimento teórico, é vida. É reproduzir vida. Não é criar filhos segundo sua imagem e semelhança. Inclusive até o Douglas, meu filho, falou aqui algo muito interessante. Ele disse que quando o pai fala, não é, ele informa. Mas quando os filhos vêm, aí os pais formam. Entendeu?
E há uma diferença Exatamente. entre informação e formação, não é? Sim, Porque se só falar e não praticar, vai ser uma informação. Agora, se você fala e você pratica, aí você passa a formar os filhos, né? sim, informação é só informa a ação, Exatamente. não é? É só isso. E informação os filhos têm na internet. É, O dia inteiro, como nós estamos vendo, os filhos é, online, aí na capa do seu livro. É isso que eles têm, informação. Agora, conhecimento é a informação vivenciada. Vivenciada com os filhos, né? Aí vem lá o texto de Deuteronômio, tu ensinarás andando pelo caminho, né? Ao deitar, ao levantar. É vida. É vida, exatamente. pastor. E é a vida que trabalha princípios. É a Exatamente. vida que trabalha princípios. Agora, É, a gente, eu estava ouvindo, inclusive, eu ouvi quase todo, que é muitas horas, quase todo, a história daquela jovem Suzane. Suzane, que junto com os irmãos Cravinhos assassinaram os pais dela, né? Assassinaram os pais dela. E aí, quando a gente ouve o crime, assim, a gente, poxa, matou os pais, não é? A primeira reação de todos nós é dizer assim, que menina, não é, sanguinária, que menina monstro. Só que quando você ouve a história toda, quando você conhece a história toda, a gente percebe que foi apenas o resultado de uma família disfuncional. Que se não exatamente. houver realmente a misericórdia de Deus alcançando esta casa, qualquer casa pode se tornar uma casa de monstros, quando as pessoas se comportam como realmente monstro do pai, a mãe, o casamento é monstruoso, a família é monstruosa, não é verdade? Antes dela matar fisicamente, ela tinha matado na alma. Exatamente, exatamente. Essa é a questão, né? No meu primeiro livro, né? Família, lugar de refúgio ou campo de batalha? Exatamente. Não é? Exatamente dessas questões que eu trato da estrutura psíquica. Que estrutura nós estamos formando nos nossos filhos? Porque uma família disfuncional, ela se torna uma família psicossomática. Exatamente. A dinâmica familiar se torna adoecedora. Uhum. Então, nós estamos vendo hoje, nesses filhos dessa geração, com muitos transtornos, e eu ainda penso, pastor, que os transtornos vão aumentar cada vez mais. Exatamente. E ainda virão transtornos que ainda não têm nomeação, que ainda não têm diagnóstico. Por exemplo, hoje eu percebo na juventude uma espécie de... É o nome que eu dei, né? Não tem isso no CID-10. Uma espécie de transtorno bipolar da era tecnológica. Como que é isso? Eles gastam horas e horas nos jogos, com aqueles estímulos visuais ali na internet, com a mente trabalhando ali a mil, com a quantidade enorme de adrenalina na corrente sanguínea. E a gente sabe que a adrenalina é um banho de energia, só que quando é em excesso, vai queimando neurônios. Já tem pesquisas que mostram os danos cerebrais. Uhum. Né? E aí eles passam horas e horas. Tá, acabou, aí não sobra nenhuma energia para todas as outras atividades. Não consegue estudar, Exatamente. não consegue se relacionar, porque eles entram num processo de exaustão, cansados emocionalmente, fisicamente, e aí eles querem dormir, porque vira noite, né? Porque os jogos acontecem muito nessas horas, eles querem passar a manhã dormindo, e eles não conseguem se relacionar, nem se alimentar direito, porque come na frente, né? Então vai ali engolindo qualquer coisa, Nem e sabe aí se foi traz comendo, dano na verdade, físico, emocional e espiritual. Eles não se conectam com nada fora a internet. Então, são desconectados de si mesmos. E muitos pais não estão percebendo que toda essa parafernália eletrônica,
está lançando os filhos num campo sem leis, selvagem, obscuro, porque para além disso ainda vem a pornografia, né? Exatamente. Que vai capturando todos os mecanismos da sexualidade daquele jovem, daquele adolescente, né? Inclusive, se a senhora me permite fazer um convite até publicamente, não é? Publicamente, eu estou com, eu acho que são os 300 homens aguardando uma mentoria, e eu prometi para eles que nessa mentoria nós gastaríamos assim, um bom período só falando como vencer a pornografia. Uau! A senhora aceitaria o desafio de me ajudar sobre esse assunto, que eu sei que a senhora trabalha ajudando muita gente? A senhora aceitaria esse desafio de participar dessa mentoria, e a gente vai fazer à noite, no horário que seria possível? Sim, vamos conversar sobre os horários aí, né? Para a gente tentar eu encaixar. vou passar para a senhora. Às segundas, eu estou dando o curso, não sei se você viu no meu Instagram, Prevaleça sobre os conflitos da vida. Nós já estamos na segunda turma. Primeira foi ansiedade e depressão, agora emoções tóxicas e famílias psicossomáticas. Certo. Então, as segundas tem sido um tempo que eu tenho vivido bem ocupado. Mas a gente pode conseguir encontrar, sim, um horário aí para a gente depois pensar sobre isso. Depois a senhora vai passar para mim, a senhora vai falar assim, Josué, para mim é possível esses 2 dias, porque daí a gente ficaria, de repente, eu trabalho com eles um assunto e a senhora trabalha esse assunto em 2 dias. Aí vai ser muito interessante. Eu quero colocar, assim, 1000 homens no Zoom. 1000 homens para eles ouvirem esse trabalho de mentoria, tá bom? Ok, vamos conversar. Agora, doutora Ilma, eu gostaria muito que a senhora, nesses 8 minutos finais, deixasse uma mensagem para os pais, para as mães, uma mensagem para a família. É possível, eu creio muito nisso, esse movimento que nós estamos fazendo na internet, usando essa ferramenta para promover os valores do reino, eu creio muito que estes que estão conosco nesses 21 dias, eles vão experimentar, em nome de Jesus, uma mudança na forma de pensar e, consequentemente, um milagre dentro da casa deles. Então, eu gostaria que a senhora deixasse 7 minutinhos essa mensagem. Esse é um tempo que Deus nos convoca para nos posicionarmos na família. Uma geração faz a educação da próxima geração. Então, Deus nos pedirá conta dessa geração que colocou nas nossas mãos. A responsabilidade é muito grande. Portanto, pais, olhe sua própria vida. Olhe, em primeiro lugar, porque quem trabalha por princípios, e a primeira menção de um princípio estabelece uma base. Quando o filho tem um princípio lá, bem consolidado na vida dele, ele tem uma base para depois, quando ele ouvir lá fora, na escola, na faculdade, qualquer coisa contrária, ele tem uma base para questionar e para não aceitar passivamente. Então, trabalhe numa educação por princípio, que é a educação do reino. Quais são esses princípios? Honra, responsabilidade, obediência. A Bíblia é plena de princípios. Vai lá para o Salmo 19, a lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. Então, começa a trabalhar por esses princípios, porque são esses que vão dar a base. Mas a gente não ensina por teoria, a gente ensina por vida. Teoria é só um complemento, é a vida. Então, um filho que hoje é pai, que desonrou, que saiu de casa em rebelião, ele fundou uma base de rebelião na sua vida. Então, é muito provável que ele não consiga estabelecer esse lugar de uma paternidade saudável que pode ensinar e vivenciar com seus filhos a honra. Então, é preciso consertar. Lembra-te de onde caíste e arrepende-te. É reconciliação de gerações. Pai, eu errei, me perdoa, eu quero te devolver a honra. Não é? Acerta. O Senhor já me perdoou, o Senhor já te perdoou, mas você precisa fazer reconciliação de gerações.
diante do Senhor, para você poder estabelecer uma base de segurança para educar o seu filho na honra, na obediência e na responsabilidade. Pais responsáveis não deixam seu filho ao desamparo. Eu ouço, Ilma, eu tenho o direito de ser feliz. E eu não gosto mais da minha esposa, ou eu não gosto mais do meu esposo. Eu tenho o direito de ser feliz. Que felicidade é essa? Em cima da infelicidade e da dor de filhos que colocou no mundo. Você pode renunciar, sim, essa felicidade que está sempre do outro lado da rua. Você vai buscar outra felicidade, vai estar lá na outra, na outra, na outra. Essa felicidade nunca se consolida, porque nós somos seres da falta. Todos nós. E nós só preenchemos essa falta em Deus. Só Deus pode fazer o que o outro ser humano não pode. Então, é tratar nossas carências, é reconciliar gerações e é exatamente pegar os filhos e ensiná-los o que são os princípios que você vivencia na sua vida. Filho, é isso, por isso, por isso. E ele vai vendo, ele vai validando isso. Essa validação diária ajuda os filhos a se fazerem homens e mulheres. Alguns pais ficam desesperados, vêm para mim, meu filho está pequenininho com trejeitos homossexuais. Pega seu filho e faz dele um homem. A identidade é algo que o pai dá, né? Pega sua filha e faz dela a sua princesa. Porque com amor, o valor pessoal que você dá, amanhã ela não vai procurar um homem ou uma mulher para suprir aquilo que faltou na vida dela. Então, nós estamos no momento de fazer diferença. Nós queremos filhos para o reino, sim. A família, pastor, é uma representação do reino de Deus aqui na terra. Um território dos céus na terra, com a responsabilidade de implantar a cultura do reino e de fazer a transmissão geracional dos princípios. Glória então, a Deus. Eu acho que esse é o maior desafio hoje. Glória a Deus. Olha só que bonito. A família é um território do céu na terra. Isso. Lindo isso, hein? Ó, o que eu vou pedir para todos vocês que estão nos assistindo depois? A senhora pode falar os endereços da senhora no Instagram, no Facebook, sim, nas redes sociais? Instagram é Ilma e Celso Cunha. No Instagram. O site é ilmaecelsocunha.com. E lá no Facebook é Ilma Cunha Cunha. Tá? E tem também do Ministério, Ser Livre para Amar. Está lá também. Eu vou fazer o seguinte. Depois, então, eu vou colocar... Ó, nós vamos tirar uma foto bem bonita agora aqui. Vamos lá, vou tirar uma foto aqui. Aê! Deixa eu ver aqui, peraí. Opa! Aí, agora sim. Ó. E, pastor, eu já mandei para o novo livro para Central Gospel, que eu tenho um contrato com eles, né? Enigmas da Alma. Uma decifração à luz da palavra de Deus. Que lindo. Agora, doutora Ilma, eu gosto muito da sua forma de ensinar. Primeiro, porque é bíblica. Segundo, porque você consegue construir de uma forma tão inteligente o texto, e vale a pena você conhecer os livros da doutora Ilma. Eu vou colocar todos os endereços dela aqui no Store para você segui-la. A senhora dá atendimento também online para quem precisa? Nessa pandemia ficou assim. Eu tenho 3 dias de atendimento. Então, terça, quarta e quinta, eu atendo de manhã à noite. Meu Deus. E assim, comecei atendendo os meus, porque eu sempre tive uma clínica bem cheia, atendia 2 dias. Então, presencialmente. E agora, com essa demanda, muitos vieram para o online e novos online, né? Então, a gente está vivendo uma demanda, mas tem sido bênção. A gente está tentando ajeitar os horários para atender as pessoas. Né? Como é bom a gente fazer o que ama. E como é bom a gente fazer aquilo para o qual a gente foi chamado. Porque, veja só, a senhora, sempre que eu a ouvi, percebi essa alegria e prazer em servir no reino, fazendo o que a senhora faz, isso é maravilhoso. Bom, deixa eu pedir uma coisa para todo mundo. E aí eu estou atendendo também, pastor, muita gente fora do Brasil, né? Porque a tecnologia, né, tem esse alcance. Que bênção. Então eu estou com pacientes de fora, de vários
países e continentes. Que lindo, que lindo, que lindo, que lindo. Agora, eu vou pedir uma coisa para vocês que estão nos assistindo agora. Vou orar. Nós vamos orar aqui pela família. Mas eu quero que você, assim que terminar a live, você vai lá no meu Instagram, no feed, eu vou colocar essa foto que nós tiramos e você vai colocar lá para mim, hashtag Minha Família Vai Viver um Milagre, e vai dizer o que você aprendeu e marca 2, 3, 4 pessoas, ok? Então você vai colocar hashtag Eu Vou Viver um Milagre, você coloca o que você aprendeu e depois você também marque algumas pessoas. Vamos orar? Vamos. Pai, nós louvamos o teu nome e te agradecemos Amém. pela vida da doutora Ilma e por todos que estão nos assistindo agora nesta maratona de 21 dias. Hoje é o 6º dia desta jornada, maratona de 21 dias. Eu quero continuar pedindo um despertamento para a família, um avivamento para a família. Que cada pai seja despertado, que cada mãe seja despertada, que cada casal seja despertado, que cada família seja alcançada por um soprar renovador do teu Espírito Santo. Pai, nós sabemos que os tempos são difíceis, desafiadores. Parece que tudo conspira contra. O príncipe das trevas não descansa, mas nós cremos na tua palavra, nós cremos no mover do teu Espírito, nós cremos na ação sobrenatural do teu Espírito. Pai, que agora, neste momento, o Senhor possa se manifestar de forma extraordinária na vida desta mãe, deste pai, na vida deste casal, na vida desta família, trazendo cura, trazendo restauração, trazendo vida abundante. Pai, a tua bênção sobre todos e que nestes próximos dias cada família aqui representada possa ter um milagre para compartilhar. Nós oramos crendo. Em nome de Jesus, amém e amém. Amém. Deus Amém. abençoe, Muito doutora obrigada, Ilma. pastor. Dá um abraço no Celso por nós, tá bom? Você, eu mando um também. Amém. Você gostou? Clique aqui no gostei, clique também no sininho para você sempre ser informado dos vídeos que nós postamos aqui. E lembrando que até o dia 31 nós estaremos postando os vídeos da live desta série Minha Família Vai Viver um Milagre. Eu dividi em 3 temas. A primeira semana, falando sobre o desafio de criar filhos para Deus. A segunda semana, inteligência financeira, sobre finanças. E a 4ª semana, sobre sexo e sexualidade. Uma bênção. Não perca nenhum vídeo. E se você não se inscreveu no meu canal, se inscreva ainda hoje. E lembre-se, nenhum sucesso justifica o fracasso de uma família ou de um casamento. Você nasceu para vencer. Até o próximo vídeo.